Hoje o nosso devocional está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 ao 17, que diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa passagem é Jesus dando já as últimas instruções aos discípulos. E ele chama esses discípulos de amigo. Então ele estava falando aqui para um grupo de amigos. E isso serve para nós hoje. Então nós seres humanos, temos aquele costume, é confortável para nós, para nossa emoção, para nossa segurança, né, emocional, pensar no amor de Deus, pensar na entrega de Jesus. E saber que Jesus me ama, que Deus me amou a ponto de dar o seu filho por mim. Mas nós não podemos parar só no amor de Deus. Só no amor de Jesus, que é no amor de Deus que enviou Jesus e no amor de Jesus que obedeceu. E passou o que teve que passar, passou pela cruz, para poder, por amor a nós. Mas nós temos que parar para pensar, e a minha resposta para Deus? E o meu amor para com o amor que Ele mostrou para mim? Porque Deus enviou Jesus porque Ele amou o mundo inteiro. Ou seja, o amor dele é para todo ser vivente. Os que já existem na Terra, os que já passaram por aqui, os que ainda existem e os que ainda virão. Então o amor dele é para com todos. Mas os benefícios dele, da salvação, o benefício da amizade dele, as promessas dele, só se efetivam em nós, o próprio amor dele só se efetiva em nós quando nós correspondemos. Não é assim, o que eu tenho que fazer? Ele já fez, mas eu preciso corresponder. E essa correspondência que eu dou para o amor de Deus, para o amor de Jesus que foi dado a mim, ela tem regras, ela tem parâmetros. Ela não é de qualquer maneira. Ela não é na liberdade que o sistema do mundo prega. Porque hoje o sistema do mundo prega Deus é amor. Perfeito, é verdade. Jesus me ama, perfeito, é verdade. Mas eles querem encaixar Jesus na vida deles. Não querem corresponder ao amor de Jesus, amando Jesus também. Ah, mas eu amo Jesus também. Ama mesmo? Porque quem ama se entrega, assim como ele amou e se entregou. Quem ama se entrega. E quando uma pessoa se entrega, ela deixa de fazer para ela ou por ela aquilo que às vezes ela tem até direito e é legítimo, para poder abraçar o outro, para poder mostrar amor para o outro. Então tem gente que é simpatizante de Jesus. O mundo é assim. O sistema do mundo é dividido. Aquele que odeia Jesus, não crê ou odeia Jesus, que já estão mesmo num grau avançado nas mãos do inimigo. Aqueles que não creem que Jesus existe, e aqueles que crê e até acha que é amigo de Jesus, porque está frequentando uma igreja, porque aceitou Jesus, porque lê uma Bíblia, porque não fere os princípios. Mas eles são simpatizantes de Jesus, porque se amasse de verdade se entregava, como Jesus se entregou. Então aqui Jesus vai fazer um filtro para a amizade, para a nossa amizade com Ele. Então aqui a pergunta é: quem que é amigo de Jesus? Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aqui está falando de Jesus.
Então aqui eu pergunto, quem é ou quem são os amigos de Jesus? Qual a qualificação para ser amigo de Jesus? Tem regra? Tem. Tem parâmetro? Tem. Porque as coisas com Deus não é de qualquer maneira. E além de não ser de qualquer maneira, não é da nossa maneira. É da maneira dele. Assim como um pai, ele gera um filho, ele tem uma família. Ele é o cabeça da casa. Dentro daquela casa, existem parâmetros que o pai estabeleceu. A mãe estabeleceu. Vamos falar mais do pai, porque vamos entender que o pai é o comando da casa, né? Na linha que a Bíblia ensina. A mesma coisa, Deus é meu pai, eu tenho que ter o parâmetro do reino, da casa dele. A regra é dele, não é minha. O mal do mundo hoje é assim, eu quero Jesus, mas eu vou enquadrar Jesus no meu mundo, na minha regra. E o triste é que tem muita gente acreditando que isso basta. Basta ser simpatizante de Jesus. E acredita que isso é amizade com Jesus. Né? Porque o mundo fala, não, mas Jesus é bonzinho, não vai mandar ninguém para o inferno, Deus é amor. Deus me aceita como eu sou. Deus não te aceita como você é. Deus te convida como você é. Uma vez que o convite foi aceito, você tem que entrar na regra dele. Aí você tem que ficar como ele quer, como ele projetou você para ser. Eu costumava dizer lá quando eu dava aula para adolescentes, escola dominical, eu dizia assim que o coração de Deus também engravida. Assim como foi gerado a criança no ventre da mãe, o coração de Deus também engravida. Então nós nascemos do ventre da mãe, mas o coração de Deus dá a luz àquela pessoa que Ele quer que nós sejamos, que Ele gerou no coração dele, quando nós aceitamos Jesus e entramos na obediência e nos parâmetros dele. Aí vai falar assim, por que tem muita gente que quer mudar a Bíblia? Porque a Bíblia não é inclusiva. Mas Jesus não é inclusivo. Deus não é inclusivo. Porque o que é a ideia hoje de ser inclusivo? Você pode vir do jeito que está e continua tudo bem. Continua, não precisa mudar. Ser inclusivo hoje é assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Seja numa empresa, seja numa família, seja na vizinhança, seja na igreja. Então eu não preciso mudar, você tem que me aceitar. Agora, lá em Tito, no capítulo 2,14, vai falar que Jesus se deu para nos purificar, para nos separar, para separar para ele um povo especial, zeloso de boas obras. Isso é exclusividade. Deus não é inclusivo, Deus é exclusivo. Ele não rejeita ninguém, ele convida a todos. Mas uma vez que vem, tem que se tornar especial, zeloso e de boas obras. Então o povo especial de Deus é esse que entra nesse zelo e nessas boas obras. Ou seja, as obras ruins das trevas já não podem mais fazer parte da minha vida. Isso é exclusividade. Mas Deus não faz acepção de pessoas, ele não exclui ninguém. Ele não deixa ninguém de fora, no convite. Na manifestação do poder dele. Na revelação da mensagem da cruz. Ele não deixa ninguém de fora. Ele dá a mesma lição para todos, a mesma oportunidade para todos. Mas quando aceita o convite, aí precisa ter mudança. Por isso que chama conversão. O que é converter? Eu estava indo por um rumo, converti, virei, mudei de direção. E aí ele vai falar aqui, né? Voltando para o versículo 13. Do amor dele, que deu a sua vida pelos seus amigos. E aqui logo no 14, ele já faz um filtro do que é ser amigo de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, para ser amigo de Deus, tem que entrar na obediência da palavra. Se eu não entro na obediência da palavra, não sou amigo de Deus. Não posso entrar no reino de Deus.
Porque se eu não sou, porque não existe meio termo. Na vida espiritual não tem campo neutro. Ou é das trevas ou é da luz. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é amigo de Deus ou é inimigo de Deus. Não tem campo neutro. Tem gente que fica em cima do muro para poder, né, meio que balancear. Uma hora eu faço do meu jeito, da outra hora eu obedeço a Deus, mas quem está em cima do muro não é de Deus. O muro é do diabo. Deus se preocupa com quem está em cima do muro e continua chamando, continua falando, continua convidando, continua se manifestando, continua cercando. A paciência de Deus é incrível. Agora o diabo nem se preocupa. Por quê? Porque como Deus quer uma pessoa exclusiva para ele, se você fica na metade para ele e tentando metade para Deus, aquela metade Deus não vai aceitar. O diabo aceita você em partes, porque uma unha que ele tiver, um fio de cabelo que ele tiver seu, ele já tem tudo, porque Deus não vai aceitar nada incompleto. Por isso que dia a dia Deus vai nos complementando, Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando. Perfeitos nós não vamos ser aqui. E Ele não pede perfeição para nós, mas Ele observa e considera o nosso esforço, mas aquele esforço de verdade. Não é aquele que, hoje eu peco, amanhã eu vou pedir perdão, na semana da ceia eu me acerto, jejum, não, é obediência. E dentro da nossa falha, da nossa fraqueza, dessa natureza ainda, que é DNA lá da desobediência de Adão, ele considera isso. Em que sentido? Eu estou lutando, me esforçando para ser melhor. Quando erro, já tem um sinal de alerta. O próprio Espírito Santo dentro de nós alerta. O primeiro a se ferir, a se incomodar com uma falha, um pecado nosso, é o Espírito Santo. E aí a gente tem que correr e se consertar. Filhinhos, não pequeis. A regra é não pecar. Mas se pecares, lembra que você tem um advogado diante de Deus. Então, entendeu o erro, e o Espírito Santo não deixa para você entender amanhã, não. Aliás, ele te avisa até antes. Mas por distração, por tentação, por fraqueza, não ouviu o alarme dele, ele continua tocando. Vai correndo e acerta. Esse é o amigo de Deus. Quando a palavra fala, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos entender esse cenário. Deus usou a natureza para explicar o que é o caminhar do crente. Então, como você fala assim, a vereda do justo é aquele que foi justificado por Deus. Não é justiça própria. Então, o caminho daquele que foi justificado por Deus, do salvo, do santo, é como a luz do sol quando nasce no amanhecer. Ele vai brilhando e aí a noite vai indo embora. Ele vai brilhando mais e mais, vai subindo até ser dia perfeito. Qual que é o dia perfeito do nosso dia? Quando o sol está no meio do céu. Ele está no centro do céu. Aí ele brilha igualitariamente. A gente vê pela sombra. A nossa sombra, quando é meio-dia, a nossa sombra ela não está nem do lado direito nem do lado esquerdo. Ela está na reta do sol. Né? Então, a nossa vida do crente tem que ser isso. Ele vai brilhando. Então, significa o quê? Ninguém se converte e já nasce no centro do céu, como o sol. O próprio sol, ele vai vindo de mansinho e vai se melhorando na claridade, vem, ou a claridade que ele traz vai ficando cada vez mais forte, até meio-dia que ele fica no centro do céu. Então, a nossa vida é comparada a esse sol, a nossa vida cristã, a nossa amizade com Deus. Nós temos que ir brilhando mais e mais, ou seja, melhorando a cada instante, até chegar no centro do céu, até chegar lá, no trono, até chegar lá onde o Senhor Jesus preparou para nós. Então, ele fala aqui, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então, sem obediência à palavra, não tem amizade com Deus. Não adianta ir na igreja, não adianta pagar promessa, não adianta dar dízimo, não adianta dar oferta. Tudo isso é bom. O rebelde que dá dízimo e dá oferta é ótimo. A igreja vai usufruir, vai fazer bom uso daquele dinheiro, né? Mas para ele não vai ter valor. Não compra a amizade com Deus, nem boas obras, nem ofertas,
nem sacrifícios vãos. O que é o sacrifício vão? Aquilo que eu sacrifico, mas não obedeço. Eu dou algo que eu tenho, mas não dou de mim. Eu até falo de Deus, mas não falo com Deus. Porque tem gente que fala muito de Deus. Até prega, até evangeliza, mas não fala com Deus. Ele não tem amizade com Deus. Tanto que lá na frente, em teu nome eu fiz isso, eu fiz. Tá, você só fez, mas você não viveu. Não te conheço. O que é que Jesus vai falar não te conheço? Não é que ele não conhece, não sabe quem é a pessoa. Ele vai falar assim, você fez isso, mas eu não te reconheço em mim. Eu reconheço o que você fez, mas não reconheço a sua pessoa em mim. Gente, é triste. Não ser reconhecido lá como amigo de Deus, não ser reconhecido numa amizade com Deus, é fatal. É depois ter uma vida inteira sem Ele. Por que vai ter uma vida inteira sem Ele? Porque teve uma vida toda aqui na terra sem Ele. Então, como que uma pessoa quer subir, ter uma vida inteira com Deus, se aqui ele não tem vida com Deus? E aí ele fala, ó, já não vos chamarei servos. Por isso que eu digo que aqui ele estava falando para um grupo de amigos. Eram as últimas instruções, uma das últimas instruções de Jesus. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos fiz conhecer. Ou seja, por que eu tenho chamado vocês de amigos? Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu fiz vocês saberem e vocês receberam. Porque tudo que Jesus ouve do pai, traz do pai, ele fala. Mas nem todo mundo recebe. Aí o 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu te escolhi vocês, e olha a sequência do versículo 16. E nomeei vocês para que vades e deis fruto. Fruto não está no plural, é fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, eu escolhi vocês e nomeei vocês para que vocês deem fruto. Que fruto é esse aqui? Não são as obras. Tem muita gente que confunde esse fruto aqui com obras. Não são as obras. Esse fruto aqui está lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito Santo. Aí o fruto do Espírito Santo lá também está no singular. E aí ele vai mostrar as virtudes do fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? O resultado do Espírito Santo na nossa vida. E qual que é o resultado do Espírito Santo na nossa vida? Santidade, obediência. E na santidade, na obediência, eu vou exercitar, eu vou cumprir, viver e exercitar as virtudes do fruto do Espírito Santo de Gálatas 5. Então, assim, eu tenho que ir e dar fruto. Ou seja, eu tenho que mostrar diferença. Eu tenho que mostrar, eu tenho que viver o resultado do sacrifício de Jesus na minha vida. Porque assim, ó, ele fala, você não me escolheu, eu escolhi vocês. Só que a partir da escolha de Jesus, que ele nos escolheu, nós também temos uma escolha. Eu vou aceitar o que ele fez por mim ou não. Tem aquela música do Thales, do cantor Thales. Eu escolho ser amigo de Deus. Porque quando Jesus veio, decidiu vir, Deus escolheu não nos perder, mãe. Quando Adão pecou lá, Deus foi atrás. Foi Deus que foi atrás. Deus, lá na eternidade passada, escolheu formar o homem. Quando o homem se perdeu, ele escolheu resgatar o homem. A escolha primária é dele. Mas a partir da escolha dele, e aí a manifestação dele, do amor dele na minha vida, aí é a minha vez de escolher. A parte que ele tinha que fazer para pagar o preço, para liquidar a minha dívida com o pecado, ele fez. Mas eu também tenho a minha escolha.
a partir da escolha dele. Então, a partir da escolha dele, eu também escolho Jesus, e aí a minha vida muda. Aí a minha vida passa a não ter mais o resultado da desobediência. A minha vida não é mais vivida com o resultado da desobediência, é uma nova natureza. A minha vida agora tem o resultado do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito Santo na minha vida. Esse é o fruto que ele fala, que ele nos enviou para que nós demos fruto. Porque a partir da minha vida, com este fruto, o resultado do agir do Espírito Santo na minha vida, debaixo de uma santidade, uma obediência, vivendo as virtudes do fruto do Espírito Santo lá de Gálatas 5, aí eu vou começar a dar frutos, porque a minha vida vai frutificar em outra vida, vai começar a semear em outra vida, porque a minha vida vai ser um reflexo da ação de Deus no homem, vai ser um reflexo do amor de Deus. Eu vou passar a ser a Bíblia que o mundo lê. Por que que o nosso testemunho, a nossa vida com esse fruto do Espírito Santo, o nosso testemunho com as virtudes do fruto do Espírito Santo de Gálatas 5, constrange nossos amigos? Às vezes eu já cheguei a chegar no setor, a turma está falando piada e parar com piada. Alguém falar uma besteira enquanto a gente estava lá trabalhando, virar para mim e pedir desculpas. Porque a minha vida, se eu der uma Bíblia para alguém, ela vai dar para outra pessoa, como a gente tem um amigo que fez isso. Ganhou uma Bíblia, isso aqui para mim não serve, para mim não tem mais jeito, e deu a Bíblia embora. Mas se eu for uma Bíblia que o mundo lê, todo o meu redor vai ser influenciado. Se vão aceitar ou não, aí é o problema de cada um, mas no meio da família, no meio da parentela, na vizinhança, nos amigos de trabalho, nos amigos de escola, todos vão olhar e entender que tem alguma coisa diferente. E aqueles a quem eu não tenho oportunidade de evangelizar em palavras, eu tenho que evangelizar sendo eu a própria Bíblia. E aí ele fala aqui, ó: eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Sabe o que é nomear, mãe? Sabe o que é nomear? Eu coloquei em você um carimbo. Eu coloquei em você uma responsabilidade. Eu vou te nomear para tal função. Eu vou te graduar. Mãe, ser nomeado por Jesus é graduação. A gente busca aqui na terra a graduação de uma coisa, a graduação de outra, mas ser nomeado por Jesus é graduação. Eu nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu te nomeei para mudar de vida, para viver a essência do Espírito Santo e que você não desista, que você permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vos seja concedido. Depois que eu estou debaixo da obediência do Senhor, vivendo e dando o fruto do Espírito Santo, essa transformação, aí sim eu vou chegar para Deus e pedir, e tudo que eu pedir Ele vai me dar, Ele vai me conceder. Por quê? Porque quando eu estou nesse grau de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, eu não vou pedir coisa que é contra Ele. Porque dentro de mim já não sou eu, é Ele dentro de mim. Então tudo que eu pedir vai ser inspiração dele mesmo. E se por acaso eu pedir alguma coisa que não estiver dentro da vontade perfeita dele, eu simplesmente vou deixar de desejar aquilo. Ou vou obedecer, como Jesus fez. Se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, porque Deus não vai nos dar tudo que nós queremos, mas Ele deixa a gente mostrar a nossa vontade. Jesus, o Senhor dá licença de eu manifestar a minha vontade? Ele dá essa licença, só que aí eu tenho que, quando eu estou aqui vivendo, sendo esse fruto, esse resultado do Espírito Santo, eu posso até apresentar a minha vontade, sem saber se Deus vai dizer sim ou não, ou no caso, Jesus até sabia que seria não, porque Ele sabia que não tinha outra maneira. Foi a angústia humana de Jesus, que Ele falou, eu estou angustiado até a morte. A angústia humana de Jesus, que levou Ele a orar 3 vezes.
Ele insistiu com Deus. Aí o que Deus fez? Qual foi a resposta de Deus? Mandou o anjo para consolar. E aquele consolo que o anjo deu para Jesus, fortaleceu Jesus, encorajou Jesus, animou Jesus a fazer o que tinha que ser feito, porque Jesus não podia deixar passar aquele cálice. Tem coisa que nós pedimos para Deus, às vezes é alguma coisa até legítima. O que tem de mais? Por que Deus diria não para mim? Isso que eu estou pedindo. Por que não? Aí Deus vira para você e fala, e por que sim? Entendeu? Porque às vezes aquilo não é errado, não é pecaminoso, mas não cabe dentro do que Ele tem de propósito para a nossa vida. Às vezes uma outra pessoa receber aquilo vai ser bom para ela. Então, por que quando eu estou vivendo assim, esse fruto e o vosso fruto permanecendo nesse resultado do trabalhar do Espírito Santo na minha vida, tudo que eu pedir, Ele vai me conceder, porque aqui fala tudo. Tudo que eu pedir, Ele vai me conceder. Porque eu não vou pedir fora da vontade dEle. E quando eu tiver dúvida, e Ele tiver que me falar não, Ele vai mandar o consolo. E eu vou precisar receber esse consolo e caminhar naquilo que Ele tem para minha vida. Paulo falou, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro não tem vontade própria. E a nossa liberdade verdadeira está dentro dessa ideia de ser prisioneiro de Cristo. Porque fora desse parâmetro, não é liberdade, é libertinagem. Eu me mando, eu sou dona de mim, eu sei, eu posso e eu faço. E isso tudo vai ter resultado lá na frente. E aí ele fala que vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí agora ele fala o principal da obediência. Primeiro ele está falando da obediência, ser amigo de Deus. Então o primeiro amor é para com Ele. Então ele fez no vertical. E agora aqui ele faz no horizontal. E ele fala, eu mando. Isso eu vos mando. Ele não está sugerindo. Ele não está só dando uma ideia. Ele não está dando um conselho. Ele está mandando. Porque quando nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus, nós temos que obedecer ao mandar dele. Porque aquilo que é bom para nós, Deus não pede, Ele manda. Você vai decidir se você quer ou não. Então, o que nós vimos aqui? A amizade de Deus, e no próprio capítulo 15, versículo 7, ele também fala aqui, primeiro ele falou aqui, que se nós estivermos dentro do nosso fruto, nós temos que dar fruto, nosso fruto permaneça, para que tudo que eu pedir, tudo quanto pedir Pai em meu nome, tem que ser em nome de Jesus. Mas esse em nome de Jesus, mãe, não é só falar, e terminar a oração em nome de Jesus, amém. Isso não é um chavão. Isso não é um mantra, como o mundo costuma aí falar algumas coisas, né? Um mantra, uma expressão positiva. Quando fala em nome de Jesus, dentro desse em nome de Jesus, está embutido o quê? Está embutido o conceito, a aceitação de Jesus. Eu estou pedindo em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que pagou o preço, o crédito é dele, o mérito é dele, não estou pedindo em mim mesmo. Lembra Daniel, que nós lemos ontem? Não pedimos isso fiados em nós mesmos, mas nas tuas muitas misericórdias. Então, quando eu peço em nome de Jesus, eu estou pedindo em nome do crédito que Jesus tem com ele, não do crédito que eu tenho. E quando eu falo também que eu estou pedindo em nome de Jesus, eu estou pedindo uma coisa que Jesus pediria. Eu não posso pedir para Deus uma coisa que Jesus não pediria. Porque o filtro, a porta, a passagem tem que passar por ele. Se não passar por Jesus, eu não vou alcançar. Tanto é isso que o capítulo 15, o versículo 7, ele vai falar. Jesus vai falar, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, quando eu peço em nome de Jesus, eu tenho que estar em Jesus. E Jesus tem que estar em mim. Então não é assim, não, vamos concordar aqui na terra, vamos pedir, é assim, Deus é em nome de Jesus. Uai,
pedir, falar o termo em nome de Jesus, todo mundo fala. Até quem não é crente fala. Então, se essa regra fosse simples assim, Deus ia ter que atender todo mundo, tudo que pedisse. Mas o tudo de Deus aqui, de novo, está dentro de um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Jesus. A palavra de Jesus em nós, nós em Jesus. Está dentro, no início da nossa conversa, o pedir em nome de Jesus e ser atendido, está dentro da nossa amizade com Jesus. Eu não posso usar o nome de uma pessoa para entrar em algum lugar se eu não tiver amizade com ela. E se essa pessoa não for conhecida do outro. E eu tenho que comprovar a minha amizade com a pessoa. Senão eu não posso entrar em determinados lugares, fazer determinadas coisas. Então, vamos aqui lembrar. Vamos escolher, manter a nossa escolha de ser amigos de Jesus. Porque não existe outro modo de nos manter aqui no fruto, nos manter aqui nas virtudes do Espírito Santo, de Gálatas 5, e continuar essa caminhada nossa até o fim, sem perecer, sem tropeçar, sem desviar. E vamos lembrar que Jesus está tão perto, que nós temos na nossa frente uma caminhada muito mais curta do que aquela que nós já caminhamos até aqui. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E se nós não mantermos essa amizade com Ele aqui, Ele vai vir buscar os amigos dele. E a amizade com Jesus, ela está vinculada intimamente como regra que não se muda na obediência. Amém? Amém. Glória a Deus.